Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que era ganho, o que era para mim ganho, tive por perda, por Cristo. E abro mão de tudo isso e considero tudo isso como esterco por Cristo. E não tenho mais a minha justiça como sendo pela lei, mas a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus. Olá, eu sou o evangelista João Batista e sejam muito bem-vindos ao canal A Fé pelo Ouvir. Eu peço a você que, se você ainda não é inscrito no canal, que possa se inscrever, que você possa compartilhar esse conteúdo, que você possa também comentar aqui nos comentários. Os comentários são muito bem-vindos aqui neste canal. Muito bem, isso que eu acabei de ler para vocês é o que Paulo nos diz na própria carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3. Esse é o currículo que ele apresenta ali. Paulo era um doutor da lei, era uma pessoa extremamente capacitada, era uma autoridade em Israel, era uma pessoa que desfrutava de um status muito destacado na comunidade judaica da época, na comunidade religiosa da época. Ele era membro do Sinédrio, por isso ele autorizou a morte de Estevão. A primeira vez, a primeira aparição do apóstolo Paulo nas Escrituras é ali no capítulo 7 de Atos, onde fala-se do quê? Do mancebo, do jovem Saulo, o qual autorizou, o qual consentiu no apedrejamento de Estevão. E aí, nós vamos vê-lo agora aparecendo no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Paulo vai ser um dos maiores protagonistas dessa maravilhosa história da igreja aqui em Atos dos Apóstolos. Atos é um livro que registra o quê? A história da igreja primitiva, como tudo começou. Lucas registra tudo isso nesse livro. E nós vamos ver que Paulo vai ocupar muitas das páginas dessa história da igreja. Paulo é o maior teólogo cristão. Depois de Jesus Cristo, ele é um dos homens um homem mais importante, vamos dizer assim, da Bíblia. Por quê? Ele escreve quase metade do Novo Testamento. É um homem que foi tremendamente usado por Deus para que ele, como sendo um doutor da lei, conhecendo todo o Antigo Testamento, onde Cristo era velado, ou seja, ainda não era revelado, ele foi o homem que revelou, que agora ele começa a estudar o Antigo Testamento e ver Cristo ali e revelar e sistematizar a nossa teologia. A teologia cristã ela é baseada nos escritos de Paulo, na sua maior parte. Por quê? Porque Deus usou esse homem, doutor da lei, para que Jesus se revelou pessoalmente a ele, para que ele agora, de um homem baseado na lei de Moisés, agora ele pegasse e decifrasse tudo o que a lei falava sobre Cristo, e agora ele transforma isso e coloca isso nas páginas do Novo Testamento. No capítulo 9, é uma passagem fantástica onde Paulo tem um encontro com o Senhor Jesus. Após o acontecido ali com Estevão, pouco tempo depois, ele pede cartas de autorização para ir a Damasco e ali prender pessoas desta seita. Ele chama de seita, pessoas que estariam num desvio do judaísmo. Ele odiava esse movimento cristão, odiava os cristãos. E ele queria agora combater os cristãos. Ali agora indo a Damasco e trazendo presas essas pessoas. No caminho de Damasco, chegando ali perto de Damasco, a palavra de Deus diz em Atos capítulo 9 que uma luz que superava a luz do sol, que excedia a luz do sol, fez com que ele caísse, né, e ficasse imediatamente cego. Ele percebeu que era algo, uma visão, algo divino, e ele diz: quem é, Senhor? E
ali, na verdade, ele estava diante do Cristo glorificado, do Cristo ressurreto. E aí Jesus responde para ele: eu sou Jesus a quem tu persegues. Dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões, ou seja, dar murro em ponta de faca. Você não pode lutar contra mim. E a partir dali, Paulo já se rende ao Senhor Jesus, vai para Damasco, agora carregado pelas pessoas, ele cego, e em Damasco havia um discípulo chamado Ananias, o qual Jesus fala numa visão a Ananias para que Ananias vá até o endereço onde Paulo está e faça com que Paulo recobre a visão. Nessa visão de Ananias, Ananias fala: mas como? Se esse homem tem feito tantos males àqueles que invocam o teu nome, ele tem perseguido a nós cristãos. E Jesus fala assim para Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e de todas as pessoas que eu mandar. Ananias chega ali para Paulo e fala para ele: o Senhor Jesus que apareceu para você no caminho, ele me mandou vir para que você recobre a visão, porque você é um vaso escolhido por Cristo para levar o nome dele. No capítulo 22 e capítulo 26 de Atos, na sua defesa, uma vez em Jerusalém e depois para o rei Agripa, no capítulo 26 de Atos, Paulo ele se refere a esse acontecimento, ele relata esse acontecimento na sua defesa e ele fala com mais detalhes. Ou seja, ele vai revelar detalhes desse diálogo com Jesus. O interessante nessas passagens são esses diálogos. O diálogo de Jesus com Paulo, o diálogo de Jesus com Ananias, o diálogo de Ananias com Paulo. E nós podemos ver o quê? Que verdades ali são registradas. E nós vamos aqui agora ampliar o nosso entendimento sobre essa questão que nós estamos tratando nesses últimos vídeos. De quem nós somos testemunhas? De quem que o cristão é testemunha? E qual é a mensagem do Evangelho? Qual é a mensagem central do Evangelho? E aí, no capítulo 22 de Atos, Paulo, ele na sua defesa, ele diz assim: e certo Ananias, varão piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, né? Ali em Damasco, vindo ter comigo e apressando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora vi. E ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo, Jesus, e ouças a sua voz, a voz da sua boca, porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens que têm visto e ouvido. Então, Ananias agora fala para Paulo do diálogo que daquilo que Jesus falou para ele, porque você há de ser testemunha de Jesus. Paulo era podemos dizer, era um testemunha de Jeová. Ele vivia ainda na lei. Ele era um testemunha de Deus, era uma pessoa fiel ao que ele acreditava. Mas agora Cristo se revelou a ele. E a vontade de Deus é essa. Deus enviou Jesus ao mundo. Deus é a revelação plena do Pai. Jesus se revelou. A palavra de Deus diz lá em João capítulo 1, 17 e 18, que Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Ou seja, a revelação plena de Deus é em seu Filho Jesus Cristo. E agora, na fé de Paulo em Cristo, ele passa a ser o quê? Testemunha de Jesus Cristo. E no capítulo 26, ele, ali ainda na sua defesa, ele diz que Ananias repete toda a história, fala do encontro dele com Jesus, do diálogo dele com Jesus, e fala também sobre o discípulo Ananias, que vai e fala para ele, fala do diálogo dele
com Jesus também, e dizendo assim: mas levanta-te, põe de pé sobre os teus pés, porque te apareci por isso, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, quanto pelas quais ainda te aparecerei ainda. Isso é Jesus falando com Paulo. Paulo recebeu o comissionamento diretamente de Jesus para ser sua testemunha. Sua testemunha. Nós não estamos aqui para fazer uma rivalidade entre o nome Jesus e o nome Jeová, de forma alguma. A trindade, a triunidade de Deus é isso. O Pai glorifica o Filho glorifica o Pai, o Espírito glorifica o Filho e o Pai. Ou seja, a Deus, na sua forma de agir, age tanto, tanto o Pai quanto o Filho, quanto o Espírito Santo agem em conjunto para a nossa salvação, para o resgate daqueles que Ele quer salvar. O Pai enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê nasça de novo. Nasça de quem? Do Espírito Santo, que vem habitar no coração de todo aquele que crê. Ou seja, toda a obra, tanto da criação quanto da redenção, é do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A vontade do Pai é que nesses últimos dias nós crescêssemos em Jesus Cristo. Que a revelação plena de Deus é em Cristo. E a vontade do Pai é essa, que todo aquele que crê em Cristo seja testemunha do Senhor Jesus Cristo. É isso que nós estamos vendo nessas passagens. Não tem como fugir dessa realidade lendo as Escrituras. Eu entendo que ninguém se torna testemunha de Jeová lendo a Bíblia. Uma pessoa só pode ser induzida a esse entendimento ministrado aí pela organização através de persuasão, através de livros que conduzem a pessoa a um entendimento equivocado das Escrituras. O que eu quero aqui é que nós, lendo a Bíblia, lendo as Escrituras, nós possamos chegar ao entendimento daquilo que Deus quer dizer através da Bíblia Sagrada. Eu espero que você possa ter sido esclarecido hoje ainda um pouco mais a respeito disso. Nós vamos prosseguir ainda no livro de Atos, vendo muitas coisas ainda que vão ser realizadas, tanto pelo apóstolo Paulo, por Pedro, por outros discípulos também, e vamos poder descobrir muitas verdades ainda através desse livro maravilhoso que conta aí a história da igreja primitiva, de como tudo começou ali após Pentecostes, após a igreja ser ali estabelecida. Ok? E vamos prosseguir em frente, mergulhando aqui nas Escrituras, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Muito obrigado a todos e que Deus os abençoe.